Imagina gastar, tipo, milhares de horas e uma quantidade absurda de energia emocional na carreira. E rios de dinheiro também, né? Nossa, nem me fale. Tudo isso tentando consertar um grande defeito profissional para, no fim, descobrir anos depois que essa foi a pior decisão estratégica possível. É um banho de água fria para qualquer um. Totalmente. Porque quando a gente pensa em desenvolvimento profissional, a nossa reação instintiva é olhar para uma avaliação e focar logo naquilo que a gente não sabe fazer. Exato. A obsessão corporativa é sempre tentar fechar as lacunas. E tem uma explicação para isso, né? Tem sim uma explicação comportamental bem forte. O cérebro humano tem um viés de negatividade, que é fortíssimo. A gente é programado evolutivamente para focar na ameaça. Tipo, no que pode dar errado. Isso mesmo, na falha, no perigo, porque era isso que garantia sobrevivência lá atrás, sabe? Mas no ambiente de trabalho moderno, essa mesma fiação neurológica faz a gente tomar decisões terríveis de onde alocar o nosso tempo. O que nos traz a nossa exploração de hoje. Nós vamos mergulhar num material incrível, baseado em pesquisas e anotações do UMD Power Lab. Um material riquíssimo, por sinal. Muito. É de um módulo chamado Quais são seus pontos fortes? Ok, vamos desvendar isso. Porque a premissa central aqui inverte completamente a lógica tradicional das empresas. Vira de cabeça para baixo. Sim. Os dados mostram que a imensa maioria das pessoas não tem a menor ideia de quais são seus verdadeiros talentos naturais. E pior ainda, elas desperdiçam carreiras inteiras lutando contra a própria natureza. O que é fascinante aqui é que a pesquisa nos propõe abandonar totalmente essa ideia de, sabe, uma melhoria contínua genérica. Que é o que todo RH pede, né? Pois é. Mas a proposta não é sentar, acender um incenso e fazer uma lista bonitinha de qualidades só para massagear o ego. Claro que não. Vamos falando de adotar uma mentalidade fria, tipo uma estratégia de investimento mesmo. É olhar para a sua própria estrutura psicológica como um gestor de fundos olha para a alocação de capital. Ou seja, onde o tempo que eu invisto vai gerar retornos compostos e onde ele vai ser só desperdício. Exatamente. Onde vai gerar retorno e onde vai dar prejuízo. Cara, isso muda muito a forma como eu vejo aqueles feedbacks anuais. E, para quem nos ouve, em vender essa mecânica de energia é o que separa uma carreira frustrante de uma trajetória de alto impacto. É literalmente o mapa para parar de tentar consertar o que não tem conserto. E começar a alavancar o que já funciona muito bem. Mas, para chegar nessa parte prática do investimento, a gente precisa investigar um bloqueio inicial. Falar sobre os próprios pontos fortes causa um desconforto físico em muita gente. Dá até um arrepio. Né? Por que a nossa arquitetura social torna tão difícil admitir que a gente é excepcional em alguma coisa? Então, isso tem raízes bem profundas no que os pesquisadores chamam de trauma da caneta vermelha. Trauma da caneta vermelha? Isso. Que é basicamente o modelo industrial de educação que a gente teve. Pensa na mecânica das escolas. Qual é o objetivo do sistema tradicional? Padronização, eu diria. Exato. Padronização pura. Quando uma redação ou uma prova de matemática era devolvida para você, toda a infraestrutura visual do feedback era focada no erro. Nossa, é verdade. A tinta vermelha circulando a gramática errada, o cálculo que não fechou. Sempre o vermelho gritando na página. A margem da folha até podia ter um elogio discreto em caneta azul sobre a sua criatividade, mas ficava totalmente ofuscado pelo erro de pontuação. A gente foi treinado por tipo 15 ou 20 anos na escola a escanear qualquer avaliação procurando defeito. E o grande problema é que a gente leva essa lente da padronização para a economia do conhecimento de hoje. Que recompensa exatamente o oposto, né? A especialização extrema. Com certeza. E além de toda essa bagagem da escola, tem a barreira da percepção social. A modéstia foi internalizada como uma virtude inquestionável. É feio se gabar. Pois é. Imagina alguém levantando a mão numa sala de reunião e falando, olha, eu sou imensamente curioso e tenho uma visão sistêmica muito superior à média. A reação do grupo não vai ser bater palma para a clareza dessa pessoa. Jamais. A reação instintiva é rotular essa pessoa como arrogante na mesma hora. Isso gera o que o material de pesquisa chama de mito do comum, que é um ponto cego cognitivo muito louco. Conta mais sobre isso. É assim, uma pessoa pode ter uma habilidade raríssima
de acalmar clientes furiosos numa crise, por exemplo. Mas ela não coloca isso no currículo como um ponto forte. Porque para ela é natural. Exato. A lógica interna dela diz: isso não exigiu esforço nenhum. É o meu estado normal. Então todo mundo deve conseguir fazer isso também. A facilidade camufla totalmente o valor da habilidade. Esse é o grande paradoxo que a gente enfrenta. O ponto forte genuíno flui com tanta naturalidade que a própria pessoa não dá valor. E na outra ponta, a gente tem um pavor absoluto de expor as fraquezas. A gente acha que pode esconder tudo se trabalhar duro o suficiente, né? Mascarando os rastros no escritório. Sobre isso de esconder fraquezas, eu estava lendo um texto e pensei numa analogia. Tentar esconder uma fraqueza no trabalho é tipo tentar rodar um software super moderno e pesado num computador de 10 anos atrás. Haha, boa sorte com isso. Né? A pessoa pode até esconder o gabinete do computador debaixo da mesa, fingir que está tudo bem. Mas o escritório inteiro escuta a ventoinha gritando. Todo mundo vê a tela travando no meio da apresentação. Dá pra ver o desespero. Total. O esforço computacional ou a energia mental gasta para disfarçar a limitação é exaustivo para a pessoa e óbvio para a equipe. O que me faz pensar, será que essa humildade excessiva que ensinaram pra gente não é, na verdade, uma autossabotagem disfarçada de virtude? Olha, a sua analogia do software é excelente para mostrar essa perda de energia. Mas eu faria um adendo aí sobre a humildade. Qual adendo? A humildade em si não é o problema. Não é a autossabotagem. A raiz disso tudo é a falta crônica de um vocabulário objetivo para descrever a performance humana. Como assim, vocabulário objetivo? É a ausência de uma linguagem técnica que acaba transformando a autoconfiança fundamentada em arrogância. Quando a gente não tem termos neutros e validados para discutir como a gente opera, qualquer tentativa de mapear talento soa como um autoengrandecimento barato, sabe? Faz todo sentido. A gente precisa das palavras certas para tirar o peso emocional dessa conversa. Exatamente. E já que o nosso objetivo aqui é desconstruir isso, acho que a gente tem que construir esse vocabulário agora. Afinal, do ponto de vista técnico e psicológico, do que a pesquisa está falando quando usa o termo ponto forte? Então, o ponto de partida do estudo é separar o que é circunstancial do que é existencial. Existencial. Profundo isso. Bastante. Um ponto forte não é só uma tarefa que você faz bem. É a intersecção entre o seu verdadeiro eu e o desempenho prático. Tá, e como eles mapeiam isso? Os estudos do UMG Power Lab e da psicologia organizacional criam uma linha divisória que é inegociável a diferença entre habilidades, que são as skills, e os traços, que são os traits. Habilidades e traços. Isso! E confundir essas duas coisas é o que destrói o retorno sobre investimento de qualquer um. Como a gente traça essa linha na prática, então? Qual é a diferença na mecânica lá do cérebro? Pensa assim, as habilidades são os aplicativos que você instala no seu sistema. Elas são muito práticas e dependem da neuroplasticidade, dependem de repetição. Tipo aprender Excel, um idioma novo, fazer um curso de copywriting. Perfeito! Você gasta horas, seu cérebro cria as conexões neurais e pronto, você adquiriu a ferramenta. E os traços? Os traços são o próprio sistema operacional. São características estruturais e permanentes de como você processa o mundo, como você sente e reage. A pesquisa até usa uma metáfora biológica que eu acho incrível. Qual metáfora? Ela diz que um traço de personalidade é como ser uma ruiva natural. Ah, entendi. É uma questão de código genético, uma raiz muito profunda. Exatamente isso. Uma pessoa que nasce ruiva pode ir para o salão toda semana e pintar o cabelo de preto. Pode mascarar com química. Sim, mas a biologia dela não mudou em nada. O folículo capilar ali vai continuar produzindo fios ruivos para o resto da vida. Os traços psicológicos de base, tipo a extroversão natural ou a necessidade de estrutura, funcionam com essa mesma força biológica. Mas peraí, aqui eu preciso fazer o papel de advogado do diabo um pouquinho. Vai em frente. Porque se a gente aceitar essa premissa de que os traços são permanentes, um sistema operacional intocável, isso soa um pouco determinista demais, não acha? Entendo o seu ponto. Dá a impressão de que a gente está meio preso nos nossos defeitos de fábrica, sem chance de evolução. É o fim da ideia de que a gente pode se reinventar. Isso levanta uma questão importante. É bem essa sensação de determinismo que assusta as pessoas num primeiro momento.
Mas a pesquisa não está dizendo que a gente não pode evoluir. Ufa, ainda bem. O que ela diz é que tentar evoluir lutando de frente contra o seu temperamento base é o caminho de maior resistência e menor eficácia. O objetivo da evolução profissional não é tentar reescrever o seu código-fonte. Mas sim aprender a usar ele. Isso. Aprender a modular como esse código interage com o ambiente. E é isso que nos leva direto para a teoria do retorno sobre investimento, o famoso ROI, aplicado ao desenvolvimento humano. E, nossa, se a gente aplicar a regra do ROI na gente mesmo, a conclusão é brutalmente pragmática. Brutal. Porque entender que os traços são permanentes transforma o desenvolvimento pessoal. Deixa de ser uma maratona de sofrimento para consertar fraquezas e vira um exercício de alocação de recursos que são escassos. Todo ser humano tem um teto de energia, de tempo e de banda cognitiva. Exato. Onde é que colocar essa energia vai gerar mais dividendos? Em economia, a gente chama isso de custo de oportunidade. O problema de tentar alterar um traço base não é só que é super difícil, é que o ROI é financeiramente e emocionalmente péssimo. Não paga a conta. Não paga. Imagina uma pessoa naturalmente caótica, focada só no quadro geral, na visão ampla. Aí ela gasta 1000 horas tentando virar uma auditora mega detalhista. Ela vai sofrer muito. E talvez ela passe de uma nota 2 para uma nota 4 em atenção aos detalhes. Mas qual foi o custo de oportunidade disso? Nossa, essas mesmas 1000 horas poderiam ter levado a capacidade de visão estratégica dela de um 7 para um 10. E é no nível 10 que o mercado realmente paga prêmios absurdos. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque as empresas costumam cometer esse erro de forma institucional. Cometem muito. Elas pegam um profissional que é incrivelmente bom em uma coisa muito específica e tentam moldar ele para ser um generalista bem resolvido. A pior estratégia possível. Tentar consertar os traços de alguém para encaixar num molde corporativo é tipo, imagina que você tem uma fábrica especializada em construir turbinas de avião. Uma baita fábrica. Sim. Aí você tenta forçar essa fábrica a produzir bicicletas, só porque toda fábrica precisa saber fazer bicicletas. O maquinário não foi feito para isso. Exatamente. O custo de adaptar as máquinas vai falir a operação toda e as bicicletas vão sair péssimas. A inteligência estratégica é simplesmente aceitar o maquinário que você tem e monopolizar o mercado de turbinas. Essa imagem da fábrica é perfeita. A sabedoria não está em desmontar as próprias máquinas, mas em entender onde posicionar elas. E a pesquisa tem exemplos disso, né? Tem sim. O material traz um exemplo real de como a modulação de comportamento resolve isso usando o traço da curiosidade. O pesquisador em questão descobriu nas avaliações que ele tinha o traço da curiosidade operando em níveis estratosféricos. E curiosidade em excesso pode ser um superpoder ou um desastre social, dependendo de como é canalizada. Precisamente. No contexto acadêmico dele, a alta curiosidade é o motor da descoberta. Faz ele ver conexões que todo mundo ignora. Mas e na vida real? Na vida pessoal, se ele não pisar no freio, ele acaba bisbilhotando a conversa da mesa ao lado num jantar de negócios e acaba alienando as pessoas que estão com ele. Haha, o típico pesquisador distraído com qualquer estímulo novo no restaurante. Isso. E qual é a resposta focada no ROI nesse caso? Tentar suprimir ou matar a curiosidade seria inútil, geraria muito estresse e pouco retorno. Então ele não tenta consertar o traço. Não. Ele apenas modula o comportamento em situações muito específicas. Ele cria barreiras temporárias para conseguir focar durante o jantar. A raiz curiosa está lá, intacta, mas a expressão é controlada. Sensacional. E a pesquisa avança para mostrar que esse mesmo princípio de ROI se aplica às habilidades que a gente adquire usando o caso de edição de textos. Ah, sim, eu lembro dessa parte nas notas. Fica claro que um dos instrutores percebeu que era infinitamente melhor editando o trabalho da equipe dele do que revisando o próprio material. E o instinto tradicional diria o quê para ele? Diria, vai lá, se inscreve em 3 cursos de autoedição, compra livros de gramática e se força a ser impecável sozinho. Mas aplicando o filtro do custo de oportunidade, a conclusão dele foi totalmente diferente. A energia gasta para atingir essa perfeição autossuficiente não compensava o tempo perdido. Então o que ele fez? Ele delegou a fraqueza para a tecnologia. Passou a usar softwares tipo Grammarly para fazer o polimento básico.
e criou um esquema de colaboração com colegas que já tinham o traço natural de atenção aos detalhes. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Significa que a equação ideal de performance não exige que ninguém seja um profissional perfeito de 360 graus. Longe disso. A regra é pragmática: desenvolva habilidades naquilo que você é ruim, só até o limite mínimo necessário. Só a telinha onde isso deixa de ser um gargalo tóxico para o time. Isso, e pega os outros 90% da sua energia e joga naqueles poucos traços onde você já tem uma vantagem desleal. Você estabelece o mínimo aceitável nas fraquezas e busca genialidade nas forças. E constrói parcerias para cobrir o que falta. E como a gente mapeia isso sem cair em puro achismo? Porque se o segredo do Nupacto é essa alocação implacável baseada em dados, o pessoal que nos ouve precisa descobrir o próprio perfil, né? Com certeza. Não dá para depender da intuição. A gente precisa de ferramentas de verdade. E o material compila as melhores ferramentas desenvolvidas pela ciência organizacional que quebram os nossos vieses cognitivos. A mais fascinante é do Centro de Organizações Positivas, lá de Michigan, o Reflected Best Self 360. E como esse Reflected Best Self é diferente daqueles questionários chatos de RH? A mágica dele é que ele muda a fonte de validação. Não é um teste de múltipla escolha onde você tenta adivinhar o quão bom você é em comunicação. Ah, entendi. A mecânica exige que você peça histórias reais para colegas, líderes, amigos e até família. Você pergunta sobre momentos específicos em que eles viram você operando na sua versão mais potente. Nossa, isso burla completamente o nosso viés de negatividade. A validação vem de fora. Exatamente, aponta impactos concretos que a gente geralmente descarta por causa daquele mito do comum. Uma evidência externa. Brilhante. Mas o material também fala de avaliações psicométricas para quem quer dados mais quantitativos, né? E para vários orçamentos. Sim, tem um ecossistema bem rico. O mais tradicional no mercado corporativo é o Clifton Strength da Gallup. É pago, mas mapeia os caminhos neurais de menor resistência e agrupa tudo em 34 temas. E para quem precisa de um ponto de partida gratuito e validado pela ciência, qual é a dica? A recomendação central do texto é o Via Character Strengths. Fica lá no Instituto de Felicidade Autêntica da Universidade da Pensilvânia. E ele mede o quê? Em vez de focar só em talentos de execução, ele rastreia 24 forças de caráter universais, tipo bravura, amor ao aprendizado, essas coisas. E para fechar, tem o Strengths Profile da Capfinity. Esse tem uma taxa acessível, né? Como ele funciona? A inovação dele é muito interessante porque ele mede não apenas o desempenho, mas a energia. Como assim energia? Ele diferencia coisas que você faz bem e que recarregam a sua bateria, que são forças reais, daquelas coisas que você até faz bem, mas que sugam a sua alma. Nossa, os comportamentos aprendidos. Isso mesmo. Saber a diferença é vital para não entrar em burnout. A recomendação deles é clara. Na pior das hipóteses, façam pelo menos o VIA, que é gratuito, e considerem o da Capfinity. Cara, ter acesso a esses dados quantitativos resolve de vez aquele problema inicial da falta de linguagem. Muda completamente o jogo. De repente, não é mais você tentando convencer o time de que você é criativo e parecendo arrogante, é um relatório científico mostrando que o traço principal da sua mente é ideação não linear. Transforma um teste de revista num mapa estratégico de alocação de capital humano. Se conectarmos isso ao cenário geral do mundo moderno, o propósito de ter esse vocabulário rigoroso é conseguir fazer engenharia de equipes, certo? Com certeza. Quando o autoconhecimento vira empírico, a gente perde o medo da incompetência. Cria segurança psicológica. Muita. Permite que um analista levante a mão no dia 1 de um projeto e fale, olha, os dados mostram que minha capacidade de iniciar projetos é excelente, mas meu acabamento detalhista é perigosamente baixo. Preciso de alguém focado em execução para fazer par comigo. E assim a equipe não falha na entrega final. O que tira um peso monumental das costas de todo mundo. Fazer essa dissecação estruturada do EUMD Power Lab traz uma mudança de paradigma essencial para quem acompanha a gente. É libertador, na verdade. Muito. Quando a gente finalmente abraça a imutabilidade dos nossos traços base e entende o custo de oportunidade, a gente se liberta daquela tirania de ter que ser o profissional perfeitamente equilibrado em tudo.
Aquele profissional de 360 graus que não existe. Exato. Aceitar nossas lacunas pacifica nossa relação com o trabalho. A gente não precisa ficar consertando cada errinho sublinhado por aquela caneta vermelha. A gente pode adotar um formato mais focado, mais pontiagudo, Onde nossas qualidades extremas compensam de longe as vulnerabilidades. Desde que a gente tenha a sabedoria de colaborar e usar sistemas ao nosso favor. é abandonar o complexo de inferioridade corporativo e trocar por uma eficiência radical. E olha, para não ficar só na teoria, eu quero deixar um desafio tático para reflexão hoje. Manda bala. A gente discutiu muito sobre identificar as nossas próprias vantagens. Mas e se a gente virar o espelho? Opa. Se a gente sabe que as pessoas ao nosso redor são frequentemente cegas para o próprio talento por causa do mito do comum, qual seria o impacto prático na sua empresa se amanhã mesmo você ajudasse um único colega a nomear aquele ponto forte invisível que ele banaliza todo dia? Nossa, dá um nome pra isso? Sim, com o vocabulário preciso que a gente aprendeu. Como um simples ato de reconhecimento externo poderia destravar a performance de alguém que está ali desperdiçando energia tentando consertar o que não está quebrado. É um questionamento transformador que coloca a teoria toda em ação imediata. Fica essa excelente provocação e esse dever de casa para nossa audiência que embarcou nessa com a gente. Espero que todo mundo aplique. Foi incrível desconstruir esses mitos e realinhar a nossa bússola profissional para o que realmente funciona. Muito obrigado por investirem o tempo de vocês conosco em mais essa análise profunda. Nos vemos na próxima exploração.